No dia 29 de dezembro de 2018, Natasha Rodrigues, de apenas 14 anos, saiu na companhia da sua amiga para ir comprar chiclete em um bar, quando foi abordada por um rapaz de 20 anos que era totalmente obcecado por ela, insistindo em um relacionamento. A Natasha nunca imaginou que ao dar as costas para ele, seria a última vez que o rejeitaria, e a chance que ele pediu para ela se transformou em um crime brutal que até hoje assombra os moradores de Bebedouro, no interior de São Paulo. Mas antes de acompanhar esse caso, eu vim aqui com o Domi e o Galadriel para apresentar o meu canal para vocês. Meu nome é Bianca Marcheso e eu sou formada em cibersegurança e pós-graduada em criminologia. E esse aqui é o meu canal no YouTube, onde eu conto casos criminais, mais especificamente sobre feminicídio e violência contra a mulher. Eu tenho mais de 400 vídeos inéditos aqui na plataforma, então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos vídeos que saem aqui no canal às terças, quartas e sextas-feiras, às 8 horas da noite. Também aproveita para clicar no botão do gostei aqui embaixo, porque me ajuda muito na divulgação, e me segue lá no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela. Lembrando que o intuito dos vídeos aqui do canal, que é o maior canal que aborda o tema do feminicídio, é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher e não deixar com que os casos das vítimas de feminicídio caiam no esquecimento. Todos os roteiros dos meus vídeos são baseados em matérias de jornais e reportagens, e eu vou disponibilizar o meu e-mail aqui na descrição, caso vocês precisem entrar em contato comigo. Todos os recados dados, bora pro vídeo! Natasha Aparecida de Paula Rodrigues tinha apenas 14 anos quando tudo aconteceu, em dezembro de 2018. Nath, como era apelidada carinhosamente pelos amigos e pela família, era uma jovem muito especial para todo mundo, descrita como uma menina de ouro. Na época do caso, ela estava no 8º ano, era apaixonada por animais e sonhava em cursar medicina veterinária. Ela morava com os seus pais e as suas 2 irmãs no residencial Bebedouro, um bairro localizado em Bebedouro, um município no interior do estado de São Paulo, que tem cerca de 75 mil habitantes. A Natasha era muito próxima da sua família, principalmente do pai e das irmãs, e foi considerada por eles uma menina muito meiga, atenciosa, brincalhona e sorridente. Ela era muito estudiosa e obediente, quase não saía de casa, sempre respeitava todo mundo e não tinha uma pessoa que não gostasse dela. Pelo contrário, as pessoas gostavam dela até demais, como é o ponto central desse caso. Cerca de 6 meses antes de tudo acontecer, quando a Natasha estava na casa de uma amiga dela, ela acabou conhecendo um primo dessa amiga dela, um jovem de 20 anos chamado Deibson Messias dos Santos Moreira. O Deibson era morador do bairro Pedro Maia, também em Bebedouro. Era um jovem com emprego fixo e sem antecedentes criminais. Além de ser primo da amiga da Natasha, os tios dele eram vizinhos dela, e eles também frequentavam a mesma igreja. Como se viam às vezes, os dois acabaram desenvolvendo uma amizade, e alguns sites e jornais contam que os dois tiveram um breve relacionamento, fato que não foi totalmente confirmado pela família, que disse que eles apenas tinham uma relação de amizade. No entanto, algumas matérias dizem que a Natasha e o Deibson tinham ficado uma vez, mas que eles não chegaram a, de fato, namorar. Só que, após essa breve aproximação, o rapaz teria insistido para que os dois tivessem uma relação séria, coisa que era sempre negada pela Natasha. É importante frisar que mesmo que ela já estivesse numa fase de descobertas, no início da adolescência, a sua família sempre dizia que a Natasha ainda era apenas uma criança que não pensava nessas coisas
e esse seria o motivo de ela sempre negar os pedidos do Davidson. E por conta dessas rejeições, o rapaz começou a ficar obcecado pela garota. Ele já tinha 20 anos e ela apenas 14. Ele já trabalhava e ela não tinha nem chegado ao ensino médio ainda. Então, se essa relação acontecesse, seria algo muito problemático. Como ainda frequentavam alguns lugares juntos, como a igreja e a casa da amiga da Natasha, sempre que tinha oportunidade, o Davidson pressionava ela para que eles começassem a namorar, mas ela não estava interessada em assumir algo sério. Os pais e outros familiares da Natasha não sabiam dessa pressão que ela estava sofrendo, uma vez que ela preferiu não contar nada para a família, com medo de preocupá-los e que acontecesse alguma coisa com eles. Só que, um dia antes de tudo acontecer, no dia 28 de dezembro de 2018, poucos dias antes da virada do ano, a irmã mais velha da Natasha descobriu que a situação dela era ainda mais complicada. A irmã viu algumas mensagens no celular dela, em que o Davidson, além de ameaçava ceifar a vida de todos os parentes dela, caso ela não ficasse com ele. Ela estava sofrendo com essas ameaças há cerca de um mês. Com medo de que algo fosse feito à sua família, a Natasha pediu que a irmã não comentasse sobre isso com ninguém, o que foi atendido pela irmã. Em uma entrevista posterior, uma prima da Natasha, de nome Thaís, comentou: "Ele a ameaçou, disse que ia tirar a vida da família dela." Uma das mensagens, ele falava que se ela não saísse com ele, ele ceifaria a vida dela na frente dos seus pais. Ele estava obcecado. Acho que ele não aceitou que ela não queria mais. Já uma tia da estudante, de nome Marli, disse: "Ele queria namorar, mas ela não queria. Ele começou a ameaçá-la. Fazia uma semana que ele vinha ameaçando. O que ele falava é que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Ela bloqueava ele no celular e eu acho que ele foi ficando bravo e acabou fazendo o que fez", disse a Marli. E então chega o fatídico dia 29 de dezembro. Durante a tarde, a Natasha estava na companhia de uma amiga e elas saíram de casa no residencial Bebedouro e estavam caminhando em direção a um bar para comprar chicletes e balas. Só que antes de irem até o bar, por volta das 4 horas da tarde, a Natasha foi junto com a sua amiga até a casa dela para pegar dinheiro para poder comprar os chicletes, e foi nesse momento que elas foram abordadas pelo Davidson, que já estava seguindo a adolescente desde o início do dia. Ele novamente insistiu para que a Natasha voltasse a sair com ele. A Natasha negou e saiu com a sua amiga a pé pela rua, dando as costas para ele, que passou a segui-las e persistiu na conversa. A Natasha afirmou que não tinha mais nada para falar com ele, e foi nesse momento que o pior aconteceu. O Davidson pediu que a amiga se afastasse da Natasha, e nesse momento ela foi atingida por 2 disparos de arma de fogo no pescoço e na nuca. A Natasha caiu, já inconsciente, mas o Davidson ainda disparou mais uma vez, dessa vez contra o abdômen dela. Naquele momento, eles estavam em uma rua ainda bem próxima à casa da Natasha, e os seus familiares, mesmo dentro de casa, ouviram tudo. A sua tia, a Marli, contou: "Ele abordou ela na rua e falou que se ela desse as costas para ele de novo, seria a última vez. Ela deu as costas, saiu andando e ele atirou. Ele deu um tiro e ela caiu. Ele saiu andando, voltou, viu que ela estava se mexendo e atirou de novo", afirmou a tia. A sua prima Thaís também estava na casa e ouviu o barulho dos disparos. Ela contou: "Ele já estava rondando ela durante o dia." A amiga chamou para ir até a casa dela para pegar dinheiro para comprar chiclete. A Natasha ficou sentada na calçada
Elas foram juntas pro bar e ele a seguiu. Ele perguntou se ela não daria outra chance a ele. Minha prima disse que não e continuou andando. Ele falou para ela não virar as costas para ele de novo e quando ela virou, ele a atirou. Ao sair para ver o que estava acontecendo, a Thaís encontrou a prima gravemente ferida e sobre isso ela contou. Saía bastante sangue da cabeça dela e o pai dela veio correndo. Ele perguntou quem tinha batido e o meu marido respondeu que tinha sido tiro. O pai a levou para o hospital. Achamos que tinha sido bala perdida. Não imaginamos que o menino tinha atirado nela. O marido da Thaís afirmou que o Davidson passou correndo por todos os vizinhos e conseguiu escapar por uma região de mata de pastagem. O celular dele foi rastreado, mas a polícia encontrou o aparelho jogado em uma rua do bairro Jardim Cláudia e a arma do crime não foi encontrada. O SAMU foi chamado e a Natasha foi levada ainda com vida para o hospital. Ela foi internada na Santa Casa de Barretos e a unidade de saúde informou que a jovem passou por cirurgia, foi sedada e era mantida na unidade de terapia intensiva, a UTI, já que o seu quadro era considerado crítico. Nas redes sociais, amigos e familiares da Natasha formaram uma corrente de orações pela jovem. A sua prima Thaís disse: "Estamos numa angústia. Estamos nos sentindo impotentes, sem reação, sem força. Não sabemos o que vai se passar. Ela só saiu para comprar um chiclete. Foi muito rápido. Ela é uma criança", afirmou a prima. No dia 31 de dezembro, a Polícia Civil pediu a prisão temporária do Davidson, que ainda era considerado foragido, investigado até então por tentativa de feminicídio. Enquanto faziam buscas pelo suspeito, a família da Natasha torcia pela sua recuperação. No entanto, no dia 3 de janeiro de 2019, 5 dias depois do crime, a Santa Casa de Barretos confirmou que a Natasha, infelizmente, sofreu uma morte cerebral. Inicialmente, o Davidson era acusado de tentativa de feminicídio, mas a tipificação do crime foi alterada em razão ao falecimento da vítima, e agora ele seria julgado pelo feminicídio consumado. A Natasha faleceu justamente no dia do aniversário de 12 anos da sua irmã mais nova. Após a notícia da perda da Natasha, a família dela entrou em choque, já que imaginavam que ela iria se recuperar. Os pais dela sabiam que o estado de saúde da filha era grave, mas ainda alimentavam esperanças em relação à recuperação dela. Sobre isso, a sua prima Thaís contou: "Está todo mundo sem chão, ficamos em choque. A gente sabia que o risco era grande, mas tinha uma esperança ainda, porque ela tinha dado um sinal. Não dá para explicar a dor que estamos sentindo. Para os pais dela acabou sendo uma tortura aos poucos ver a filha naquela situação no hospital", disse a Thaís. Ela ainda contou que um médico especialista de Ribeirão Preto iria até o hospital para reavaliar as condições da adolescente e se ainda seria possível estimular o cérebro para obter alguma reação. A Thaís disse: "Estávamos esperando esse médico que viria hoje para fazer uns exames e dar o resultado final. Ele ia pulsar o sangue do coração para o cérebro para ver se tinha alguma reação, mas pelo jeito não deu certo", disse a Thaís. Ainda em choque com o ocorrido, a prima confirmou que a família optou por doar os órgãos da Natasha. Por causa dessa escolha, a data do velório da Natasha demorou um pouco mais para ser marcada. A Thaís contou: "O pai dela já tinha falado que se ela tivesse morte cerebral, ele iria mesmo doar os órgãos dela. Como esse é um procedimento demorado, não sei quando o corpo virá para a cidade." Enquanto tentavam superar a perda da Natasha, a família esperava que o autor do crime se apresentasse à polícia e fosse punido. "Nós esperamos justiça,
que ele se arrependa de alguma forma e se entregue logo. É o melhor que ele pode fazer no momento, disse a Thaís. Enquanto lutavam por justiça, a polícia fazia buscas na cidade, mas ainda não tinham localizado o Davidson. Após a doação dos órgãos da Natasha, o corpo dela chegou ao velório municipal de Bebedouro no dia 4 de janeiro. Na casa dela, sua mãe recebeu o apoio de amigos e familiares. Na ocasião, a sua tia Marli comentou: "É muito triste perder uma criança, porque ela era uma criança, tinha a vida toda pela frente. Agora, fica só o sofrimento para a família, os pais, os amigos, esse sentimento de impunidade. A gente só quer mesmo justiça, que ele pague pelo que fez", desabafou a tia. O delegado seccional de Bebedouro afirmou que a Polícia Civil já tinha uma estratégia de investigação para encontrar o suspeito do crime. O delegado disse: "As informações iniciais dão conta de que se trata de um jovem sem antecedentes criminais, com um emprego fixo, enfim, sem nenhum perfil que pudesse propiciar uma possibilidade, ainda que remota, de que fosse tomar uma atitude tresloucada dessa", disse o delegado. Ainda segundo ele, caso o Davidson não se entregasse nos próximos dias, a Polícia Civil não descartava pedir à Justiça a conversão da prisão temporária decretada em preventiva, ou seja, até o julgamento do caso. Ele comentou: "As investigações estão bem adiantadas. Inclusive, não descartamos a possibilidade de que ele se apresente nas próximas horas ou nos próximos dias, até porque acreditamos que essa medida poderá até mesmo contribuir para facilitar o trabalho da sua própria defesa", finalizou o delegado. Até que, enquanto a família velava a Natasha no mesmo dia do enterro, o Davidson finalmente se entregou na delegacia de Matão, também em São Paulo, na presença do seu advogado. A Polícia Civil não informou o teor do depoimento do jovem, nem para qual presídio ele tinha sido levado, mas a notícia da prisão já trazia um certo alívio para a família. No dia seguinte, 5 de janeiro, uma manifestação de familiares e amigos percorreu o bairro residencial Bebedouro e os manifestantes caminhavam gritando por justiça, usando camisetas e faixas com fotos da Natasha e frases lamentando a sua perda. No mesmo dia, o caso foi finalmente registrado no plantão policial de Barretos como crime qualificado por motivo torpe, meio que dificultou a defesa da vítima, e feminicídio por razões de condição do sexo feminino. Após uma longa espera por novidades no processo, apenas em outubro daquele ano, mais de 10 meses depois do caso, foi finalmente decidido que o Davidson iria a júri popular, e a pronúncia contra ele foi confirmada pelo juiz após mais de 4 horas de audiência. A decisão estabelecia que o réu respondesse pelos crimes já citados. Além disso, mantinha a prisão preventiva do Davidson. Na decisão, o juiz disse: "Mantenho o réu no cárcere, onde já está, e não permito-lhe interpor recurso em liberdade, com fundamento na conveniência da instrução criminal, porque em liberdade poderá ameaçar as testemunhas que irão depor no plenário do júri", expediu o magistrado. A defesa do Davidson informou que não queria se manifestar sobre a decisão. Já o advogado da família da Natasha disse que trabalhava para obter uma pena satisfatória para o crime. E foi só em 17 de setembro de 2020, no meio da pandemia, que o Davidson foi finalmente condenado. Por causa da pandemia, o réu acompanhou a audiência por meio de plataforma virtual, enquanto o juiz, o promotor, parte das testemunhas e a defesa e os 7 jurados participaram da sessão no Fórum de Bebedouro. A defesa se manifestou contrária ao fato de o réu acompanhar ao próprio julgamento à distância, mas o juiz manteve a audiência. O magistrado considerou que, por conta da pandemia, a presença física do Davidson no plenário do júri
aumentaria os riscos para ele e para os demais participantes, além dos outros presos e funcionários da penitenciária em que ele se encontrava. Os advogados também tentaram afastar as qualificadoras do crime, mas o júri considerou o réu culpado das acusações e o condenou a 24 anos de prisão em regime fechado, sem poder recorrer em liberdade. Após a condenação, o Deibson Messias dos Santos Moreira foi levado ao CDP de Balbinos, na região de Bauru, onde permanece preso e cumpre a sua pena. O pai da Natasha deu uma entrevista logo após o julgamento, dizendo que ficou satisfeito com a pena. Ele disse: "Agora a justiça foi feita. A sociedade vai ficar sabendo o que aconteceu. A sociedade merecia isso também." Até hoje, a família deles sofre muito ao relembrar o caso, já que a Natasha era considerada a alegria da família e não está mais entre eles. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Natasha Aparecida de Paula Rodrigues foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Comenta aqui embaixo alguma mensagem de apoio para as famílias das vítimas que muitas vezes assistem aos meus vídeos. Curte, comenta e compartilha para apoiar o meu trabalho. E é isso, até o próximo vídeo. Beijos!